Olá, hoje nós vamos para o capítulo 9 do livro de Jó. O capítulo 9 e 10 do livro de Jó, os dois capítulos compreendem uma resposta de Jó àquilo que Bildade havia dito e falado. Na verdade, o capítulo 9 e o capítulo 10 é chamado de terceiro poema de Jó. E o terceiro poema de Jó, que está no capítulo 9 e 10, é uma resposta às argumentações de Bildade. Você percebeu como está sendo essa leitura de Jó? Jó sempre apresenta suas dores, os seus sofrimentos e o seu questionamento. Aí ele vai lá e fala um monte traz um monte de explicações e aponta para a esperança. Jó responde mostrando o seu sofrimento e sua dor. Atenção, Jó não levanta a voz contra Deus, não amaldiçoa Deus, mas ele mostra de uma maneira muito honesta o quanto dói esse sofrimento todo, né? E aí, depois vem Bildade, né? No capítulo anterior, Bildade vem e apresenta, né? Apresenta que não é Deus quem faz, provoca as dores, não é Deus que está planejando tudo isso. Agora, hoje, no capítulo 9, e assim no capítulo 9 e 10, nós vamos perceber Jó dizendo, né? E apresentando-se diante de Deus e constatando, às vezes equivocadamente, que Deus é arbitrário, que ele não pode fazer nada diante da vontade de Deus. E aí nós vamos vendo esse diálogo acontecendo, tá bom? Então hoje é o capítulo 9, viu? É o terceiro poema de Jó, é uma resposta à Bildade, 9 e 10, tá bom? Hoje nós vamos fazer o 9. Queria falar uma coisa com você hoje, preste atenção. Nós estamos praticamente fazendo essa leitura bíblica, nós estamos já no 500, hoje é 512 capítulos, veja só que lindo, muito bonito mesmo. Muitas pessoas, mas muitas pessoas têm entrado em contato comigo, diretamente, por e-mail, pelo Instagram, e perguntando a mim se teria alguma maneira de colaborar e contribuir com o canal. Eu fui procurar e fui ver, né? E percebi que o próprio YouTube, ele permite que quem quiser colaborar, pode colaborar com a quantia que quiser. Aqui embaixo tem escrito assim, valeu, que é um coraçãozinho com um cifrão dentro. E você clicando ali, você pode contribuir com o que você quiser, tá? Lembro você que todo o conteúdo desse canal que eu faço para você é totalmente gratuito. Faço para você, tá bom? Mas se você quiser colaborar com o canal para a gente fazer as edições, para a gente fazer as gravações, se quiser, você pode ir aí, clicar valeu e colabora com o que você quiser, com o que você achar que é justo colaborar, tá bom? Volto a dizer que tudo isso que eu faço para você, faço totalmente gratuito para você crescer na sua espiritualidade e no seu conhecimento. Venho aqui trazer esse esclarecimento porque tem muita gente querendo colaborar com o canal, muita gente querendo colaborar com todo esse trabalho que a gente faz, tá bom? Se quiser, fique à vontade, é aqui embaixo, aqui, ó, no próprio YouTube, um coraçãozinho com um cifrão dentro, põe ali valeu e aí você colabora. Tá bom? Vamos lá? Ó, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. E a gente vai então hoje para o capítulo 9. Presta atenção que a resposta de Jó... Eu queria lembrar você que Jó não é uma pessoa pessimista e nem uma pessoa que de repente culpa a Deus. Jó está se mostrando diante de Deus com o seu sofrimento. Jó está falando, né, para os seus amigos o que ele está passando e o que passa na cabeça dele, né? De repente fala assim, meu Deus, mas por que isso? Por que Deus está sendo assim, fazendo isso comigo e tal? E os seus amigos vão tentando explicar para Jó que isso não vem de Deus, não vem de Deus. Então, eu já expliquei a você, em forma de poema e diálogo, a gente vai crescendo no conhecimento da presença de Deus na nossa vida, principalmente na hora do sofrimento, tá bom? Vamos lá.
A resposta de Jó, então, diante do discurso de Bildade. Jó tomou a palavra nesses termos: sim, bem sei que é assim. Como poderia o homem ter razão diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, não lhe responderia uma vez entre 1000. Deus é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderá afrontá-lo impunemente? Ele transporta os montes sem que o percebam. Ele os desmorona em sua cólera. Sacode a terra em sua base e suas colunas são abaladas. Dá ordem ao sol que não se levante e põe um selo nas estrelas. Ele sozinho formou a extensão do céu e caminha sobre as alturas do mar. Ele criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações austrais. Fez maravilhas insondáveis e prodígios incalculáveis. Ele passa despercebido perto de mim, toca levemente em mim e não o percebo. Quem poderá impedi-lo de arrebatar uma presa? Quem lhe dirá: que é que fazes? Deus não retém o seu furor. Diante dele jazem prosternados os auxiliares de Raabe. Quem sou eu para replicar-lhe, para escolher argumentos contra ele? Ainda que eu tivesse razão, não poderia responder. Pediria clemência ao meu juiz. Se eu o chamasse e ele não me respondesse, não acreditaria que tivesse ouvido a minha voz. Ele, que me desfaz como um redemoinho e multiplica minhas feridas, se manifesta sem manifestar o motivo. Não me deixa tomar fôlego de tanto me fartar de amarguras. Se busca a fortaleza, é ele o forte. Se busca o direito, quem o citará? Se eu pretendesse ser justo, minha boca me condenaria. Se fosse inocente, ele me declararia perverso. Sou íntegro? Sim, eu sou. Pouco me importa a vida. Aliás, desprezo a minha vida. Para mim, tudo é a mesma coisa. É por isso que eu disse: se ele faz perecer o íntegro como o ímpio. É por isso que eu disse que ele faz perecer o íntegro como o ímpio. Se de repente um flagelo causa a morte, ele ri do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos do ímpio e ele cobre com um véu os olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem será? Os dias da minha vida são mais rápidos do que um corcel. Fogem sem ter visto a felicidade. Passam como os barcos de junco, como a águia que se precipita sobre a presa. Se decido esquecer minha queixa, abandonar meu ar triste e voltar a ser alegre, temo por todos os meus tormentos, sabendo que não me absolverás. Tenho certeza de ser condenado. O que me adianta cansar-me em vão? Por mais que me levasse com água de neve, por mais que me lavasse com águas de neve, que limpasse minhas mãos na lixívia, tu me atirarias na imundície e as minhas próprias vestes teriam nojo de mim. Ele não é um humano como eu, a quem possa responder, com quem eu possa comparecer na justiça. Pois que não há entre nós um arbítrio que ponha sua mão sobre nós dois. Que Deus retire seu chicote de cima de mim, para pôr um termo em seus medonhos terrores. Então lhe falarei sem medo, pois estou só comigo mesmo. Gente, você vê que, mais uma vez, quero lembrar você, Jó apresenta-se diante dos seus amigos, e principalmente agora, diante de Bildade, com um sofrimento muito grande. E é Jó que vem trazer algumas conclusões que ele faz. Jó, volto a dizer você, Jó sente a dor, Jó percebe a dor, Jó percebe o seu sofrimento, mas não amaldiçoa Deus. Mas Jó hoje, ele é bastante duro nesse capítulo. Ele começa falando da arbitrariedade de Deus. O que significa isso? Jó apresenta Deus como autoritário,
como aquele que age segundo a sua vontade e segue somente as suas regras e as suas leis e não quer saber de nada, né? Jó, de repente, fala: o que eu posso fazer? É ele que tem a força. Como que eu vou afrontá-lo? É ele que decide tudo, ele que sacode a terra, ele que cria tudo, ele criou as constelações, ele caminha sobre a terra. O que eu posso fazer? Todo o poder vem dele, ele fez maravilhas insondáveis, ele faz milagres incalculáveis. E aí o Jó fala: e aí passa despercebido diante de mim. Ou seja, Jó constata que Deus é grandioso demais, mas ao mesmo tempo Jó percebe: Deus, ele age com arbitrariedade. Está entendendo? Ele não amaldiçoa Deus, mas equivocadamente, ele acha que Deus age de forma autoritária e que ele não pode fazer nada diante de Deus. Tudo isso é uma resposta de Jó àquilo que Bildade ia falando. Você está percebendo? Que logo depois nós vamos ter mais um amigo de Jó falando. E o amigo de Jó vai tentar convencer. Não é bem assim. Mas Jó vai apresentando. Quero lembrar você que Jó, gente, no sofrimento, ele fala tudo isso. É como nós. Quando nós estamos no sofrimento, nós falamos: Deus, você me esqueceu, Deus, você não gosta de mim, Deus, você está fazendo isso, Deus, por que você está fazendo isso, Deus, por que você mandou a morte, Deus, por que você... Então, no sofrimento, a gente fala todas essas coisas. Ainda nesse poema de Jó, chega a uma conclusão, né, também errada, que Deus é mais forte e é Ele que decide tudo, então não tem por que eu pedir. Não tem por que eu pedir. Já que aqui funciona a razão do mais forte, e Deus faz o que Ele quer, e porque Ele é mais forte, Ele faz do jeito dele, então é inútil suplicar. Jó pensa assim. E Jó, você está percebendo que Jó traz aqui o pensamento humano nosso pensamento humano? Você está percebendo aqui que Jó é a expressão daquilo que a gente sente diante da dor? Nós também pensamos assim, quando nós estamos sofrendo por alguma coisa, passa na nossa cabeça, falar: não adianta mais pedir, não adianta mais pedir porque, olha, Deus faz do jeito que Ele quer, Deus faz, o que eu vou fazer? Então Jó aqui é a expressão humana daquilo que a gente sente. Ainda Jó, no final, ele chega à conclusão: Deus não é humano, então ele não sente como eu, né? Que é uma conclusão que Jó tem a partir daquilo que ele está vivendo. Ele diz assim: ele não é humano como eu, a quem possa responder, com quem eu possa comparecer na justiça. Então Jó, ele no auge do seu sofrimento, ele diz: fazer o quê? Deus não é humano, então ele não pode sentar face a face comigo para a gente conversar. Então Jó, nesse seu poema, ele apresenta-se muito pessimista mesmo, nesses 3 pontos diante do sofrimento. Ele conclui que Deus age com arbitrariedade, ele conclui que Deus é mais forte mesmo e não adianta nem suplicar, e ele conclui que nem adianta chegar diante de Deus, porque Deus não é humano, então os dois não vão estar em pé de igualdade. Ora, todo este sentimento de Jó é um sentimento, como eu disse, muito humano, de tudo aquilo que nós, que eu, que você, que nós passamos, às vezes, quando somos acolhidos pela dor, pela angústia e pelo sofrimento. Você percebeu que esse o capítulo 9, é bastante angustiante. Jó está bastante triste. Mas, daqui a pouco, a resposta virá para todos esses questionamentos de Jó, e a resposta virá para tudo isso que Jó está sentindo. É muito importante o livro de Jó por isso. O livro de Jó sempre é mostrando o sofrimento nosso diante do mundo e diante de Deus e recebendo a resposta e o sentido para esse sofrimento. Tá bom? Vem cá comigo que eu queria só
vou fazer algumas observações em alguns versículos. Aqui, ó. Nesse versículo 9, quando ele fala que Deus fez tudo e tudo, ele fala, ele criou a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações austrais. Só para a gente conhecer, Ursa e Órion são duas constelações. Ursa, nós temos Ursa maior, Ursa menor, são constelações. E temos Órion, que é uma constelação também. Órion é uma constelação. Uma outra coisa que é importante saber, Pleiades. Pleiades não é uma constelação, mas é um conjunto de estrelas, são mais ou menos 7 estrelas, são um conjunto de estrelas da constelação de Touro, tá bom? Da constelação de Touro. Então, na verdade, eles tinham muito conhecimento astronômico, né? Órion é uma constelação, Ursa é uma constelação, né? E Pleiades é um conjunto de estrelas, mas não é uma constelação, é um conjunto de estrelas dentro da constelação de Touro. Na verdade, as Pleiades dá para a gente ver a olho nu, sabia? Eu estou falando para você que eu gosto muito da astronomia, dos astros e tal, e então dá para a gente ver ela a olho nu, tá bom? Vamos lá. Tem uma coisa interessante, versículo 7 que esqueci de falar. Aqui, olha, dá ordem ao sol que não se levante e põe um selo nas estrelas. Põe um selo nas estrelas, isso aqui é uma referência aos eclipses, né? Eles pensavam naquela época que Deus é que mandava um eclipse, que Deus é que fazia assim com que a lua fosse tapada, o sol fosse tapado, né? Então eles achavam que é Deus que colocava ali um selo ali, né? Versículo 15, para a gente entender aqui, ó. 15? Não é 13, gente, é 13, não é 15 não. Deus não retém o seu furor, diante dele jazem prosternados os auxiliares de Raabe. Esse Raabe aqui, na verdade, não tem nada a ver com aquela mulher Raabe lá de Jericó, não tem nada a ver. Esse Raabe aqui é o nome que eles davam por uma personificação demoníaca do mal. Naquela época, as pessoas achavam que as forças da natureza eram demônios, anjos e tal, né? Então, eles achavam que no mar existia uma força demoníaca que destroçava os navios, que afundava os navegantes, que então as tempestades no mar, eles achavam que eram forças sobrenaturais e eles achavam que havia um grande demônio no mar chamado Raabe. Então, aqui, Jó, na sua resposta, ele diz assim, olha, todos jazem prosternados os auxiliares de Raabe, como se nós ficássemos à mercê dos demônios, das forças do mal, né? Porque Jó está sentindo, está sofrendo, né? Mais uma coisa aqui, versículo 23, é importante pensar isso aqui, ó. Muito importante, 23. Eu quero que você acompanhe comigo isso assim. Se de repente um flagelo causa a morte, ele ri dos desesperos do inocente. Olha aqui Jó chega falando, se de repente o flagelo causa a morte, ele se ri, como se Deus risse do desespero dos inocentes. Esse é um pensamento de Jó e é um pensamento muito humano. Dizer assim, Deus está rindo de mim, eu sofrendo e Deus está rindo. Jó pensa, e pensa equivocadamente, de maneira errada, que toda desgraça vem de Deus. Toda graça e toda desgraça vem de Deus. Né? E ele pensa assim, se toda desgraça vem de Deus, assim como toda graça vem de Deus, ele se angustia muito diante desse sofrimento. Porque ele pensa, toda graça vem de Deus, ok, mas toda desgraça vem de Deus. E isso causa em Jó uma angústia muito, muito grande. Só que isso não é verdade. A graça, o bem, o amor, a paz vem de Deus. A desgraça não. A dor não. O sofrimento não. A morte não. Por quê? Porque Deus é fonte do bem, do amor. De uma fonte não pode jorrar uma água amarga e uma água doce. Se aquela fonte jorra, ela só jorra uma qualidade de água. Se da fonte que é Deus só vem amor,
não pode vir ao mesmo tempo amor e ódio. Então Jó pensa de uma maneira muito equivocada, e isso chama atenção para nós, que nós às vezes pensamos assim, que Deus está mandando castigo, isso é mentira, isso não é verdade, que Deus está mandando desgraça, isso não é verdade. Jó pensava também dessa forma, que a desgraça viria de Deus. Isso não é correto. E nós vamos perceber, agora pelos diálogos e pelas respostas, que não é assim que as coisas funcionam. De Deus que assuma o bem, só pode vir o bem e o amor. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleu detribiuda, radix Davide. Aleluia.